Na aula passada a gente queria começar pelas igrejas de Apocalipse, pela carta de João às 7 igrejas. Mas como eu falei aqui, tinham 4 apostilas que estavam por cima do bolo, né? Do pacote. E eu achei que essa apostila era das igrejas de Apocalipse, e depois, quando eu cheguei aqui na frente, que eu vi que eram só as 4, as outras eram todas relacionadas aos movimentos escatológicos que a gente falou na última aula. Então aí eu inverti a ordem, a gente falou primeiro sobre a questão escatológica e deixamos então a questão das igrejas para a gente falar nesse dia, se o Senhor assim permitir. Essa é a razão pela qual nós estamos invertendo aí a situação, porque é sempre bom começar esclarecendo este capítulo 2 e 3 de João, que é fundamental para a gente compreender o plano profético de Deus para a igreja, como é que a igreja se comporta ao longo dos séculos e como é que ela vai terminar, de que forma, de que maneira acaba essa dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. É muito importante a gente entender esses 2 capítulos, né? Aqui há uma situação histórica muito importante que a gente tem que de alguma forma elucidar. A primeira pergunta que a gente faz é por que João escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Existiam muitas outras igrejas naquela época. E, no entanto, João utiliza essas 7 igrejas para compor a sua liturgia. Bom, o número 7 faz parte da composição apocalíptica. Poderíamos começar por aí, mas como pano de fundo a gente precisaria de algo mais. Valeriano, um importante historiador do 3º século e também membro lá de uma das 7 igrejas, ele escreve que ele diz que João estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo e por causa de uma repreensão do imperador Domiciano. Paulo Osório também popularizou essa ideia de que João foi preso na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus, através de uma perseguição do imperador Domiciano. Bem, aí a gente já tem um problema. Primeiro, porque não existe uma perseguição massiva registrada na história, nem Seutônio e nem Plínio Jovem, nem Plínio Velho, seu avô, os mais importantes historiadores da época, e nem mesmo os outros historiadores mencionam uma perseguição massiva contra a igreja de Jesus Cristo nos anos de Domiciano. Não existe tal perseguição, embora essa ideia tenha sido difundida por Paulo Osório, um importante membro da igreja, e também por Vitorino no 3º século. Ele diz que Apocalipse foi escrito por João não muito tempo depois dessa época. Vitorino escreve assim: quando esse estava na ilha de Patmos, perseguido pelo imperador Domiciano. Bem, a grande verdade é que não tem como a gente ligar isso a uma perseguição massiva do Império Romano. Sim, é certo que o imperador Décio, o imperador Valeriano, o imperador Aureliano e outros imperadores fizeram algumas perseguições ostensivas contra os cristãos durante todo o Império Romano. Os demais não, os demais foram perseguições locais. Nero perseguiu a igreja, mas foi só dentro da cidade de Roma. E foi local, isso não foi extensivo ao império. Domiciano, a mesma coisa, houve algumas perseguições aos cristãos por parte de Domiciano, mas foram algumas famílias que moravam e habitavam em Roma e não na Ásia Menor. O que deve ter acontecido aqui de fato foi uma perseguição consular. Um cônsul responsável pela Ásia Menor, que chefiava a Ásia Menor, deve ter se sentido ofendido porque os cristãos se recusavam a prestar o culto ao imperador. Essa deve ser a razão, o pano de fundo mais evidente aí, né? A gente imagina um grupo de cristãos que está crescendo, aí começa a crescer,
E esse grupo de cristãos começa a influenciar outras pessoas. E de repente essas pessoas já não gostam mais das coisas que são sacrificadas aos ídolos lá fora. Já não compram mais as suas superstições. Esses cristãos já não são mais movidos por aquela crença qualquer. A fé agora é outra coisa, não é simplesmente uma crença qualquer, baseada em mística, né? Em mística ou baseado em superstições. A mensagem de João, a vida toda, daí para frente vai ser essa. Que mística, que superstição pode fazer mais do que um grande amor no meio do povo de Deus? Essa é a tônica. Então o livro de Apocalipse, ou o livro de as cartas de João, vai servir para encorajar os cristãos num tempo difícil, num tempo de perseguição, encorajar os cristãos de que o amor é muito mais importante do que o misticismo, do que a superstição, do que qualquer outra coisa dessa que está lá fora. Então esse negócio de a gente ir lá e prestar culto ao imperador e queimar incenso ao imperador e colocar a nossa devoção no culto do imperador, tendo em vista que o culto do imperador era o evento mais importante de todas as cidades da Ásia Menor, quando o imperador chegava ali para receber a sua adoração. Então essa coisa de ir lá e queimar incenso para o imperador é coisa que nós cristãos não vamos fazer mais não, porque a gente não acredita mais nessas coisas. O nosso imperador agora é outro. Evidentemente, tal prerrogativa de negação iria causar um desconforto muito grande, principalmente para as autoridades romanas que controlavam a Ásia Menor. Então agora vai iniciar-se aí uma perseguição maciça, localizada e consular, maciça na Ásia Menor contra os cristãos, porque eles se recusam na sua fé e na sua integridade a prestar culto ao imperador ou compartilhar das mesmas crenças e da mesma fé, né? Então, o que nós concluímos é que há uma perseguição localizada na Ásia Menor. E essa perseguição ela é fundamentada principalmente pelo ódio que Roma vai transmitir aos cristãos, porque os cristãos se recusam a prestar os seus cultos ao imperador, e Roma, através dos seus decretos consulares, começa a exercer uma perseguição notória contra os cristãos, contra a sua fé e contra a sua maneira de viver. Essa perseguição, então, é colocada por João como sendo uma visão que antecede a manifestação do anticristo. Os poderes do mal que vão ser revelados no tempo do fim já podiam ser vistos através do ódio do Império Romano à igreja cristã. Essa é a ideia do livro. A ideia do livro como um todo é essa. Ou seja, os poderes do mal que vão se manifestar lá no tempo do fim, escatologicamente, vai se manifestar no tempo do fim, através da imagem da besta. Os poderes do mal que vão manifestar-se no tempo do fim, através da imagem da besta, já podia ser visto no tempo da igreja primitiva, através do ódio, ou materializado através do ódio, no qual Roma sentia pelos cristãos, perseguindo-os, matando, ultrajando e colocando ao vitupério assim, desta maneira e desta forma. E João vai encorajá-los a serem fiéis ao Senhor, porque a maior vitória de todos, a maior derrota que Satanás poderia enfrentar seria o fato do cristão oferecer a sua própria vida sem negar a sua fé em Jesus. Assim como Jesus venceu, entregando a sua vida, o cristão que fosse fiel até a morte por causa do testemunho de Jesus Cristo era a maior derrota que o inimigo, que Satanás, poderia sofrer nessa terra. Então ele encoraja os cristãos a serem vencedores, a estarem dispostos até, se for o caso, de morrer por causa do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Ser obediente e, se necessário for, até a morte, né? Então nós temos assim, de mãos dadas, aquilo que é profético e aquilo que é escatológico. Aquilo que é profético e aquilo que é escatológico. As duas coisas, elas vão andar junto, e aí a gente tem que entender, para a gente poder fazer uma conexão das Escrituras, senão tudo aquilo que a gente vai estudar sobre as Escrituras fica desconectado.
Então, essa conexão entre aquilo que é profético e aquilo que é escatológico é fundamental a gente compreender e a gente entender essa união, essa construção, porque senão todo o esquema profético das Escrituras ele fica desconstruído. Então, não são duas interpretações diferentes. É isso que vocês precisam entender. Não são duas. Não existe uma interpretação profética e outra interpretação escatológica. Uns interpretam profeticamente e outros interpretam escatologicamente. Não é isso. Existe uma interpretação única. Essa interpretação única, ela tem caráter profético e tem caráter escatológico. Por exemplo, quando a gente ouve falar sobre a queda da Babilônia em Isaías, Isaías fala sobre a queda da Babilônia, que profeticamente se cumpriu nos dias da queda da Babilônia, né? Profeticamente se cumpriu. Agora, escatologicamente, a queda da Babilônia, ela registra o fim dos tempos, o fim do mundo. Então, existe uma visão profética que se cumpre no dia da queda da Babilônia, no ano 541 a.C., e existe uma interpretação escatológica que vai se cumprir no tempo do fim. É por isso que a gente abre o livro de Apocalipse e a gente vê a queda da Babilônia lá de novo. Então, a queda da Babilônia representa todo um sistema mundano que vai ser destruído somente lá no tempo do fim. Então, a Babilônia, nas suas formas religiosas, ela está viva, mais viva do que nunca nos dias de hoje. Escatologicamente, ela é destruída no fim. Profeticamente, se cumpriu na sua queda. Então, a profecia de Isaías se cumpre profeticamente no dia em que a Babilônia literalmente cai, e escatologicamente ela vai se cumprir lá no tempo do fim, quando todo esse sistema humano e satânico ele for destruído. Não são interpretações diferentes, mais uma vez. Não são interpretações diferentes. É como se o profeta ele enxerga, é como se ele olhasse para o céu e visse as estrelas. Então ele olha as estrelas e ele enxerga tudo no mesmo plano. Só que parte dessas estrelas estão num plano e outras partes estão muito mais além. Ele não tem essa visão. Ele não tem essa visão. É por isso que nos dias de João, a Babilônia nasce de novo, para um cumprimento escatológico daquilo que foi escrito lá atrás. Outro exemplo, Daniel 7,8 fala do pequeno chifre. Ora, o pequeno chifre de Daniel 7,8, ele se cumpre no rei Antíoco IV. Profeticamente é o rei Antíoco IV, né, do segundo século antes de Cristo, que invade Jerusalém, destrói o templo e sacrifica o porco no altar sagrado. Então ele se cumpre no rei Antíoco IV, o Epifânios. Isso profeticamente. Agora, escatologicamente, o pequeno chifre de Daniel 7,8 representa a besta de Apocalipse capítulo 3, que essa vai se manifestar lá no tempo do fim. Lá no tempo do fim. Outro exemplo, o discurso de Jesus, quando Jesus fala da destruição de Jerusalém, lá em Lucas 21 e Mateus 24. Ele faz a sua discussão e ele coloca ali um tempo de muita dificuldade, de muita perseguição. E ele olha para os seus discípulos e ele diz assim: olha, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Não é verdade? Sem que tudo isso aconteça. O que ele está fazendo? Ele está dando uma interpretação profética, porque profeticamente aquilo que Jesus disse se cumpriu na queda do templo no ano 70. Agora, escatologicamente, essa profecia vai se cumprir no tempo do fim. E aí ele diz, a respeito dessa época, ninguém sabe a data ou a hora, senão o Pai. Então, no mesmo evento, Jesus faz duas interpretações. Aliás, uma interpretação, mas que tem dois panos de fundo. Uma é a profética, que se cumpre na queda de Jerusalém, e a outra é a escatológica, que se manifesta no tempo do fim. Então, se a gente não entender essa questão do profético e escatológico abraçado, a gente não vai entender o esquema profético das Escrituras nunca. Há uma interpretação profética e há uma interpretação escatológica. E aí, tem um detalhe, Se João está escrevendo a sua carta, se João escreve a sua carta para as igrejas da Ásia Menor, para fortalecê-los contra a perseguição do império, veja só como é fundamental a gente entender esse dualismo que existe entre o profético e o escatológico.
Porque se João escreve a sua carta para fortalecer os cristãos do primeiro século contra a perseguição de Roma, que importância tem isso para nós hoje? Nenhuma, acabou. Só tinha importância para aquela época, né? O contrário também é verdadeiro. Se João escreve essa mensagem para o futuro, né, como um fundo de pano escatológico para o futuro, para o estudo de coisas do futuro, que importância isso teria para a igreja daquela época? Nenhuma. Então, a interpretação correta aqui é: as igrejas de Apocalipse eram igrejas históricas, que elas realmente existiam, que elas tinham esses problemas, que elas tinham esses louvores, que elas estavam inseridas nesse contexto, mas ao mesmo tempo essas são igrejas escatológicas, ou seja, a forma como a igreja vai se manifestar através dos tempos. Então, tudo aquilo que acontece nas igrejas de Apocalipse, acontece nas nossas igrejas também. E, além do mais, são fases e períodos diferentes da igreja através dos tempos. Ou seja, existem características diferentes da igreja através do tempo. Ao longo desses 2000 anos do presente século, essa é a visão escatológica das igrejas. Então, esse pano de fundo a gente não pode perder. Por quê? Segundo alguns estudiosos, diz assim: a carta foi escrita para encorajar os cristãos que estavam sendo dominados por Roma, que era a sombra e a visão do mal. E eles dizem o seguinte: Cristo não voltou, Roma não caiu, o reino não foi estabelecido. Aí, não, então as escrituras falharam? Aí eles dizem: não, a escritura tinha o propósito de fortalecer os cristãos daquela época. E esse propósito foi estabelecido porque os cristãos foram, evidentemente, fortalecidos. Ora, essa é a visão preterista de interpretação apocalíptica. Agora, para nós que entendemos o livro de Apocalipse como um livro de profecia e como palavra de Deus, a gente precisa encontrar uma interpretação mais adequada. Tá certo que Roma não caiu, mas ela vai cair. O reino não foi estabelecido, mas vai ser estabelecido. Cristo não voltou, mas ele vai voltar. Então, a visão de João aqui não é só fortalecer as igrejas daquela época, mas é estabelecer através da história como vai ser o domínio da igreja. Cada igreja dessa tem uma participação especial num determinado período da história, e essa é a interpretação escatológica. Até aqui ficou claro ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente não se perder? Então, é onde se encaixa, então, os problemas das igrejas da época, e porque alguns estudiosos acreditam que é o próprio tempo da igreja nessa nossa época, né? É que assim, os escritos de João, ele se cumpre, né? Profeticamente naquelas igrejas. E haverá de cumprir durante toda a existência das igrejas escatologicamente. Então, dessa forma, ela tem uma importância fundamental para fortalecer os cristãos naquela época, e ela vai ter uma importância fundamental para descrever a característica da igreja durante todo o período da existência dela. E aí a gente vai ver como é que isso se comporta. Ou seja, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse não pode ser entendido como um evento único no espaço, ou seja, naqueles anos em que, através de um decreto consular, as igrejas da Ásia Menor foram perseguidas por Roma. Não pode ser visto única e exclusivamente sobre esse prisma. Por quê? Porque se você ler o primeiro verso do capítulo 4, o primeiro verso do capítulo 4 diz: depois, olha aí, depois destas coisas, ou seja, que coisas são essas? É o relato das igrejas, Então isso subentende que estas coisas é um período no qual está andando, está caminhando, do qual nós fazemos parte, é alguma coisa que está passando ao longo do tempo, que está se deslocando no tempo e no espaço. Quando entra o capítulo 4, aí ele vai falar de outra coisa, ele vai falar do restabelecimento da nação judaica. Mas até o capítulo 4, o capítulo 2 e 3, é o que é o parênteses de Daniel 9:26, é a igreja, é o presente século, é este momento.
Então isso dá-nos uma ideia de uma continuidade, que começa lá nos dias de João, e ele vai se estender até o último dia da igreja. Quando isso passar, aí entra o capítulo 4. Então há uma continuidade aqui. Então ele diz, depois destas coisas, que coisas são essas? 7 igrejas, que é uma representação de toda a igreja em todo lugar durante todo o tempo. Essa é a interpretação, né? Então, profeticamente, aquilo se cumpre naquelas igrejas, e escatologicamente ele representa todas as igrejas de todos os lugares durante todos os 2000 anos, ou todos os séculos de existência dela. Essa é a interpretação apocalíptica aqui. É? Então, aqui, a gente temos alguma coisa aqui interessante a dizer. A primeira igreja que ele escreve, a primeira carta que ele escreve é a igreja de Éfeso, não é isso? E o que significa a palavra Éfeso? O que vocês acham que é o significado da palavra Éfeso? Primeira, né? Ou a palavra Éfeso, efesia no grego, né? Efesia no grego significa aquilo que vem antes de, né? Significa primeira, né? É aquilo que começa, que vem antes de qualquer outra coisa. Pode significar aquilo que vem antes de no significado de importância também, não só no significado de tempo, mas pode significar aquele, por exemplo, a Efesia, né? A mãe tem 3 filhas e tem uma que ela chama de Efesina, que é o nome dela, que ela tem preferência pela filha, entendeu? É essa coisa, né? A Efesia é essa questão de você preferir uma coisa em detrimento de outra. Pode ser aquele que vem antes no tempo, pode ser aquele que vem antes na preferência, pode ser aquele que seja o preferido, pode ser aquele que vem primeiro, em algum outro tipo de estatura, assim. Mas a gente entende que a igreja de Éfeso é a igreja que dominou. Ou seja, escatologicamente, a igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século. É a igreja do primeiro século, aquela que vem primeiro, aquela que vem antes de todas as coisas. Aí depois da igreja de Éfeso, ele escreve a igreja de Esmirna, né? E o que significa Esmirna? Aí, Denise, você para de ficar olhando a apostila, porque não vale, viu? Você que não pode colar na escola? É professor, né? Tá vendo? Está aprendendo com os alunos. Está aprendendo. Tá vendo? Aluno sempre ensina a gente, né? Aliás, a única coisa que a gente leva da faculdade, e eu falei isso uma vez lá depois levei uma bronca do Rubens, um de presbitério lá, falou, não pode falar essas coisas não. A única coisa que a gente aprende na faculdade é desenvolver a criatividade, né? De como você colar direitinho, fazer as coisas, certo? E como construir relacionamento, porque na faculdade, se você não construir relacionamento, você não sai. Não adianta, né? Você tem que aprender a se relacionar, não é? Porque sozinho você não sai dela, não tem jeito, né? Então, essas duas vertentes é a coisa mais importante, essas duas fontes de criatividade. Mas a palavra Esmirna vem de mirra, de mirrar, né? De surrar. Então, ela representa, escatologicamente, a igreja que vai do ano 200 ao ano 400 ali. Ou seja, do ano 100 ao ano 300. Foi quando o imperador Décio, o imperador Valeriano e o imperador Maximiano, eles promoveram extensa perseguição à igreja durante todo o império. Aí sim, do ano 100 ao ano 300, houve um decreto romano oficial onde todos os cristãos deveriam ser perseguidos e mortos. Do ano 100 ao ano 300. Foram 3 imperadores consecutivos que perseguiram por quase 200 anos a igreja de Deus, no intuito de esfolá-la, no intuito de destruí-la, com a intuição de aniquilá-la, literalmente. Esses 200 anos de perseguição foram os anos em que a igreja mais cresceu e foram os anos em que a igreja mais desenvolveu. Ao contrário do que se pensava o império, a igreja ela prosperou e prosperou muito. Por isso aqui ela é chamada de Esmirna. Esmirna significa mirra. Era um material usado no passado para se fazer perfume, por exemplo. Quanto mais você batia nele, mais perfume ele exalava, mais perfume ele soltava, né? E aí melhor ficava a qualidade do perfume. Então essa é a ideia da igreja. A igreja profética de Esmirna e a igreja escatológica que vai do ano 100 ao ano 300. Uma igreja perseguida, uma igreja surrada, uma igreja sofrida, mas que quanto mais perseguida ela dava um excelente testemunho. Quanto mais perseguida ela era,
mais ela crescia, né? Conta-se a história que houve um terremoto por volta do ano 200 e pouco, numa grande cidade lá da Europa, e todos os habitantes fugiram e deixaram muita gente soterrada lá. Todos desapareceram. E os cristãos, eles se abraçaram na causa, fizeram uma campanha, foram lá remover os escombros e tiraram todos os seus perseguidores, aqueles que procuravam assassinar soldados e tudo mais de lá, e os cuidaram deles, levaram para casa, deram alimento, deram roupa, deram vestimento, deram tudo isso. Aquela sociedade que os hostilizava, que os perseguiam, que os matavam, que os queriam eliminar do mundo. Então, este é o quadro da igreja de Esmirna, a igreja perseguida, que vai do ano 100 ao ano 300. Depois da igreja de Esmirna, vem a igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, escatologicamente, é a igreja que vai do ano 300 ao ano 800. Porque o que significa Pérgamo? Pérgamo vem de pergamia, né? O que significa per? Per significa aquilo que é mal, né? Perverso, né? Um verso mal, pervertido, né? Per é aquilo que é um prefixo do radical que significa aquilo que é mal, né? Per, mal, né? Pergamia, né? O que é pergamia, né? É o mau casamento, E da igreja do ano 300 ao ano 800 é quando a igreja casa com o imperador, né? No lugar de perseguir a igreja de Deus, agora Roma torna-se o seu principal aliado, vai morar dentro da igreja de Deus. O imperador agora passa a ser o maior representante da cristandade. Foi quando Constantino se diz convertido, teve uma visão celestial, a sua mãe Helena tornou-se uma grande admiradora dos alteios e símbolos cristãos, e ela que foi lá para Jerusalém e construiu o templo lá do sepulcro, construiu a igreja da Natividade e essas coisas todas, foi canonizada, e a igreja conseguiu então fundir-se com o Império Romano. Qualquer ataque contra a igreja era um ataque contra o Império. O Império agora era eminentemente cristão. A igreja deixa de ser uma igreja de Jesus e torna-se igreja romana, né? Igreja romana como é até hoje, na sua maioria, né? Na sua concepção. Ela torna-se uma igreja romana, por quê? Porque é a igreja que casa com o Império. Há um casamento agora, né? No lugar de perseguido agora, eles passam a ter roupas imperiais, né? Os sacerdotes passam a vestir como os melhores da sociedade. A igreja passa a ter um outro poder, um outro papel agora, importante. Ela é um mediador do Estado, mas já não é mais perseguida. Essa é a prostituta do fim dos tempos? Essa é a Babilônia, né? Começa aí. Ela começa aí, ela vai ser destruída no final do tempo. Só que, na verdade, quando a gente sai de Pérgamo, a gente vai para Tiatira. Tiatira é a verdadeira tradução da prostituição de Apocalipse 17. Por quê? Porque se em Pérgamo havia um mau casamento, ou seja, a igreja começa a casar-se com o império, em Tiatira é a queima de incenso, é uma pira para se queimar incenso. Em Tiatira a igreja já está totalmente voltada para a idolatria, para a prática romana. A superstição romana agora é que faz parte da liturgia, já não é mais a palavra de Deus. A palavra de Deus agora ela é tirada dos leigos, é tirada de todo mundo para que não tivesse entendimento, para que não tivesse conhecimento dela, e no lugar dela é colocado as práticas e as místicas. As práticas e as místicas romanas, né, ou pagãs, dentro da igreja. Então, quando a gente for estudar as igrejas, a gente vai perceber assim, até então, em Pérgamo, a igreja tinha uma relação com a igreja e uma relação com o mundo pagão. Não faz mal, a gente cultua Deus aqui e a gente faz o nosso culto ao imperador e as suas divindades lá fora e fica tudo bem. Começou assim. Quando a gente vai em Tiatira, muda a concepção da igreja. Por que a gente vai cultuar nosso Deus aqui e lá fora a gente vai cultuar as divindades pagãs ou o imperador, se a gente pode trazer um imperador para dentro da igreja? Né? Então é essa fusão da Babilônia, é isso que a gente chama de Babilônia, essa confusão. Né? Já não é mais a ideia de Artemis ou o templo de Diana ou Osíris e Ísis e Osíris, já não é mais a ideia de Semíramis carregando Baal,
já não é mais essa, a gente só muda o nome, a gente coloca Maria, Rainha dos Céus, carregando o seu filho, né? Mas o culto permanece o mesmo, a forma como permanece o mesmo, o ritual permanece o mesmo. A gente só muda os nomes e a gente cata aquilo que é pagão, a gente transforma aquilo que é cristão. A gente cria uma liturgia em cima disso, cria uma catequese em cima disso, e essa catequese a gente domina o mundo inteiro com esse conhecimento. Essa é a igreja de Tiatira, a igreja totalmente voltada para a idolatria. É a igreja que já perdeu o foco. Mas depois vem a igreja de Sardes, né? E Sardes, ela significa no original resíduo, aquilo que sobrou. Sardes é a sobra de comida, é aquilo que ficou, que a gente põe na geladeira, né? Aquilo que está fora do contexto, é resíduo. E aí é uma representação da igreja do ano 1500. Só um detalhezinho com relação à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira ela tem é muito interessante, quem gosta de estudar, estudioso, tem um dos, talvez, na minha opinião, é o maior pensador que houve nessa terra. Não conheci um homem assim, no intuito de ser pensador assim, tão extraordinário como foi Tomás de Aquino. Para os estudantes de filosofia, né? Tomás de Aquino deveria ser a maior representação da filosofia mundial, porque a cabeça do homem, ele era extraordinário. E conta que uma certa ocasião ele estava com os seus discípulos, lá em Aquino, na cidade dele, dando aula para os seus discípulos, e depois que eles estavam fazendo, eles estavam incumbidos de fazer a conta das ofertas e criar o caixa para ordenar as finanças da igreja. E um dos seus discípulos olha para ele e diz assim: agora ninguém mais nesse mundo pode denegrir a imagem da igreja dizendo que a igreja é pobre, porque hoje a igreja tem muito dinheiro, né? E Tomás de Aquino então olha para os seus discípulos e diz assim: só que daqui para frente a igreja já não tem mais autoridade para dizer levanta-te e anda. É aquele episódio de Pedro e João, né? Ouro e prata a gente não tem, né? Mas o que tenho eu te dou, né? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então chega uma hora que ela tem muito ouro e ela tem muita prata, mas ela perde aquilo que é a sua essência básica. De Atos 2:42, né? A comunhão, o partir do pão, a doutrina, a oração, ela vai perdendo as suas raízes básicas, né? Então ela ganha status, ganha poder humano, mas ela perde poder espiritual. A igreja de Tiatira é uma igreja que tem muito poder político, poder econômico, mas ela não tem nenhum poder espiritual mais. Ela não choca, ela perde tudo isso, porque ela resolve. Hoje está assim, ela resolve tudo na base da política, da força e da influência. E aí depois vem a igreja de Sardes, que é a igreja de resíduo. A igreja de Sardes, ou resíduo, é uma igreja que agora começa a aparecer algumas pessoas. A gente vai ver que existem algumas pessoas na igreja de Sardes que começa a se desvencilhar de tudo isso e voltar para a prática das escrituras novamente. Então é a igreja dos reformadores. É a igreja de Lutero, é a igreja de John Wycliffe, é a igreja de John Hus, a igreja de Calvino, de John Knox, de tantos reformadores que surgiram na história. Então, é a igreja escatológica que vai do ano 1500 ao ano 1700, que é a igreja dos grandes reformadores. A igreja de Sardes eram pessoas que saíram desse mundo e começaram a ter um outro tipo de visão, um outro tipo de ideia, mas eram muito poucas pessoas. A gente vai ver no livro de Apocalipse que ele fala, são muito poucas as pessoas, por isso que são chamados de resíduos. São chamados de resíduos, aqueles que saem para constituir uma nova relação. Uma volta à prática das Escrituras, uma volta da salvação pela graça, uma volta às antigas práticas cristãs, da simplicidade e tudo mais. Por outro lado, a igreja de Sardes não era uma igreja que ela queria voltar. Aí é que é interessante, se você lê a carta de João a Sardes, a gente percebe isso. A Sardes era uma igreja era uma cidade que vivia do passado, a sua glória estava no passado. Então, os reformadores, eles não queriam uma revolução na igreja, eles queriam voltar às práticas, mas sem perder, né? Sem perder os benefícios
e os costumes e tudo aquilo que eles haviam conquistado. E aí, então, aí vinha a ideia da reforma mesmo, né? Só que logo a reforma ela foi absolvida e observada pelo clero, pelo papado, e ela foi completamente dizimada pela ideia da contra-reforma, pelo Papa Leão X, né? Da contra-reforma. E aí, a contra-reforma, então, ela vai abafar a reforma, abafar, então, a igreja de Sardes, e vai dar, então, início a uma outra composição da igreja. Mas só que ela deixa esse resíduo e abre a porta para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que a gente entende como sendo a igreja do ano 1700 e 1900. Essa sim foi a igreja atuante, foi a igreja das grandes frentes missionárias, né? A igreja dos desbravamentos, a igreja que foi para o Oriente, que foi para a África, que veio para a América, que foi para tantos lugares, levando o evangelho puro e simples. Ou seja, foi uma igreja que ela teve que se desvencilhar da própria religião, da própria religiosidade, teve que cortar os seus laços com a própria religiosidade, teve que criar a sua própria estrutura, criar as suas próprias pernas para que ela pudesse conquistar o mundo. E a igreja de Filadélfia é a igreja que de fato conquistou o mundo. E se nós estamos aqui hoje, né, se nós temos o privilégio de sermos esse pequeno núcleo, nessa sociedade tão martirizada pelas trevas, é porque essa igreja de Filadélfia, ela saiu desbravando tudo, e nós somos resultados do trabalho dela, daqueles missionários que chegaram aqui, ainda no início daquele século, tudo vem daí, vem da igreja de Filadélfia. E por fim, a igreja do nosso tempo, que é chamada a igreja de Laodiceia, ou seja, o governo do povo, o governo humano. É uma igreja aonde a igreja cristã ela está completamente alienada às suas estruturas de fé, e ela está conjugada ou construída numa estrutura social de capital. E é essa estrutura social de capital que vai transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, deixar a gente cego, deixar a gente pobre, embora ricos, deixar a gente nus, embora vestido, deixar a gente nus, e sem que a gente se dê conta disso. E é essa estrutura de capital que vai dar o aniquilamento, a finalização e o fechamento da igreja. A igreja inserida na política, a igreja inserida no contexto social, a igreja sem nenhum tipo de perseguição, nem judeu, nem pagão, nem gentil, nem romano, nada. A igreja cujo único inimigo é o maior de todos os inimigos, que é ela mesma. Ela voltada para dentro dela e ela se autoconsumindo, com miseração, e ela se autodestruindo. É a igreja de Laodiceia que termina o período profético, escatológico das igrejas. Bem, aí nós terminamos então nossa primeira aula.